Falar sobre geometria. Esse vídeo tem o objetivo de reforçar o conteúdo já visto em sala de aula e assim existe a oportunidade de fazer a revisão para a prova. Então, geometria, vamos falar de ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal, o conteúdo que a gente viu no 8º ano no 2º bimestre. E aí eu preciso frisar o que são retas paralelas. Então essa reta R e essa reta S, essa é a reta R e essa é a reta S, né? Essas duas retas, elas têm um posicionamento entre si que a gente chama de paralelas. Sempre retas são nominadas com letra minúscula, né? Então vale lembrar que é uma definição para matemática nominar as retas sempre com letras minúsculas, não se usa letra maiúscula. Essas duas barras aqui também são símbolos para representar que a reta R em questão é paralela à reta S. É a linguagem, né? Então a gente tem aqui essas duas retas cortadas por uma outra reta, uma terceira reta, essa reta T, chamada de transversal, porque ela vem atravessando a reta R e a reta S. Ao fazer esse corte nas duas retas paralelas, a gente tem a definição de 4 ângulos. Esse e esse, que são opostos pelo vértice, que é esse ponto, o ponto do cruzamento, a gente chama de vértice. E esse, que também são opostos pelo vértice, né? Eu costumo dizer até que são ângulos igual uma tesoura, né? Se você fechar o lado de cá, naturalmente o outro lado oposto ao vértice, que é mais ou menos na tesoura seria o parafusinho, né? Onde segura ali os dois ferrinhos, né? Que formam a tesoura, e aqui a gente tem simbolizado pela reta. E aí você tem que, à medida que você fecha um lado da tesoura, você está fechando também um outro lado. E a conclusão que a gente tem é que os ângulos opostos pelo vértice naturalmente tem que ser ângulos iguais, né? Se você zerar, fechar a abertura de um lado, vai fechar a abertura do outro. E à mesma medida que você abre também o outro lado da tesoura. Então, a conclusão é que a gente tem que o ângulo C, ele tem a mesma medida que o ângulo A, assim como o ângulo B tem a mesma medida que o ângulo aqui chamado de D. O que acontece com esses 4 ângulos aqui acontece igualzinho nos 4 ângulos de baixo, porque essa reta R e a reta S são retas paralelas. Então, tudo que acontece em uma reta, visto que essa transversal é a mesma que atravessa as duas, os ângulos que se formam aqui são os mesmos ângulos que se formam na paralela de baixo. E aí a gente tem alguns nomezinhos que eu friso bastante para eles aprenderem e os seus significados, né? Então, o ângulo, na verdade, é a região da abertura de duas semirretas, né? Semirretas é pedaço de reta, tem a mesma origem, a origem aqui no vértice. A gente chama esse ponto de encontro das duas semirretas de origem do ângulo, que é o vértice. E essas duas semirretas determinam uma abertura, né, entre elas. Essa abertura é o que a gente chama de ângulo. E para medir essa abertura, a gente usa a unidade de medida grau, geralmente representada assim, no símbolo com uma bolinhazinha no alto, né? A gente vai ver isso melhor na prática dos exemplos e exercícios. Então aqui tem a leitura de ângulos alternos internos, e são dois ângulos que alternam os lados da transversal, um está do lado de cá e o outro está do outro lado, e eles são alternos por isso, e são internos porque eles estão na parte de dentro em relação às duas retas paralelas. Então alternam os lados da transversal, que é essa reta T, e são internamente a reta R e S.
Então, formados são ângulos alternos internos, ângulos formados por duas paralelas e uma transversal, e esses ângulos são congruentes. Eu até costumo dar uma dica para o aluno observar o formato do ângulo. Em exercícios desse tipo, de retas paralelas cortadas por uma transversal, você tem que os ângulos que possuem o mesmo formato, eles são ângulos ditos congruentes. Então, é uma palavrinha nova, né, congruente, é uma palavrinha bem matemática, mas que ela significa iguais, a grosso modo. Iguais aqui seria de mesma medida. De mesma medida. Então, você tem aqui, qualquer que seja a abertura formada aqui no ângulo F, a mesma abertura formada no ângulo D. Eu vou até explicar por ângulos opostos pelo vértice para ver se faz mais sentido, porque é uma forma de justificar isso também. Então, você tem aqui os 4 ângulos formados aqui, são os mesmos 4 ângulos formados na paralela de baixo. Então, se eu tenho um ângulo F, e esse ângulo F aqui, ele na paralela de cima estaria nesta posição, certo? Então, eu percebo que ele é oposto pelo vértice ao ângulo D. E ângulo de tesoura, lembra? Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que têm a mesma abertura, ou seja, são ângulos iguais, ângulos de mesma medida. Então, é uma forma de provar que nesse caso de retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos que possuem o mesmo formato naturalmente terão a mesma medida. Então, se aqui tem esse formato abertão, aqui também vai ter o mesmo valor de medida. Outra coisa que eu explico para os alunos quando dou essa aula é identificar esses formatos, né? Quando a gente tem aula de retas paralelas cortadas por uma transversal, eu preciso que o aluno já entenda de ângulos. Então, no início da aula foi explicado o que era ângulo, a questão da unidade de medida, foi dada uma folhinha com todo esse conteúdo para o aluno poder revisar e a gente otimizar o tempo, e foi explicado com todo detalhe cada parte da folhinha. E resumindo aqui para fazer sentido, para a gente lembrar, a gente viu que um ângulo ele pode ser nulo, né? Vamos imaginar aqui que eu tenho 2 ponteiros, igual ponteiros de relógio, né? Se ele tiver um sobre o outro, não existe abertura entre eles, então é um ângulo de 0 graus, é um ângulo nulo. Esse ponteiro pode ser que um fique parado e o outro comece a subir. Se esse começar a subir, não chegar aqui em pé, formando um L, né? Um na horizontal e um na vertical, se ele ficar nesse espaçozinho aqui, a abertura, então esse ângulo é classificado como um ângulo agudo. Eu falo até que forma aqui uma ponta, né? Fica pontudo, de pontiagudo. Daí a gente lembrar que ângulos muito pontiagudos são ângulos classificados como agudo. E aí, continuando esse ponteiro a subir, a gente passa a ter uma posição aqui, ó, formando um L entre os ponteiros. E quando tá assim, muito perfeitinho, um na horizontal, um na vertical, formando um ângulo de L aí, a gente tem até uma marcação pro ângulo, que a gente diz que essa linhazinha que a gente costuma colocar é marca de ângulo. Então, quando ela tem esse formato de um quadradinho com um pontinho dentro, ou apenas um quadradinho, ele define já por si só pelo desenho, a gente já subentende que a medida nesse caso vai ser 90. Nesse ângulo aqui de cima, a gente não sabe, a gente só sabe que está entre 0 graus e 90 graus, está entre, né? Não é 0 nem 90, porque se for 0 graus é um ângulo nulo, se for 90 graus é chamado de ângulo reto. A medida que fica entre um e outro é um ângulo agudo. E aí, aumentando ainda esse ângulo,
né? Continuando os ponteiros a se movimentar. Então, saindo dessa posição ali de L, ele vai começar a percorrer um caminho a quase ficar em linha reta com o outro lado, né? Formando uma linha reta. Então, enquanto ele estiver nesse percurso, enquanto ele estiver nesse caminho aqui, todos os ângulos que ele formar terão uma abertura além de 90 graus, né? Então, nesse caso, a gente classifica como ângulo obtuso. Obtuso. E quando o ângulo, enfim, abre tanto ao ponto de ficar alinhado os ponteiros, um para um lado e outro para o outro, formando aqui uma linha reta. Acho que o meu desenho não ficou muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo fazer com a ajuda aqui do recurso. Ah, ficou. Quando ele fica o ponteiro para um lado e o ponteiro para o outro, aqui no meio seria o vértice, né? O eixo ali, né? O encontro de um ponteiro com o outro. Você tem uma abertura de meia volta. E essa abertura de meia volta, ela tem por medida 180 graus. Né? Fechadinho é nulo, 0 graus. Quando ele está no 1/4 da volta, ele tem 90 graus. Quando ele abre todo, um ponteiro para um lado e outro para o outro, ele está na metade da volta, né, do giro. Então, a gente também classifica essa abertura de 180 graus com o nome de ângulo raso. E aí, quando ele continua esse movimento, a gente tem o que chama de ângulo côncavo, mas a gente não vai nem se preocupar em memorizar esse nome, que é incomum até ser cobrado. Falo mais do mérito de conhecimento, mas aí a última medida para a gente poder refletir seria o ponteiro terminando de dar o giro completo, ao ponto de novo ficar um sobre o outro. E aí, ficando de novo um sobre o outro, volta a essa posição inicial. Só que na posição inicial aqui, ele nem começou a girar, então ele não teve abertura, 0 graus. Nessa posição final, ele girou tudo e voltou à posição inicial. Então, ele fez o giro de uma volta completa. A gente chama aqui de uma abertura, então, de 360 graus. Ou a gente pode chamar de ângulo de uma volta. Uma volta completa. Por que expliquei tudo isso? Porque a gente vai precisar ter a noção, especialmente do que é um ângulo obtuso, do que é um ângulo agudo e do que é um ângulo reto, porque o ângulo reto é o marco que separa, né? Quem está na abertura anterior é agudo, quem já passou do ângulo reto é obtuso. E eu preciso que meu aluno, nesse momento, consiga compreender a distinção entre um e outro. Então, eu fiquei por toda a correção de exercício perguntando exatamente a mesma coisa para ver se o aluno de verdade compreendeu, né? Percebeu, pergunta, interage, participe. Então, eu tenho aqui no ângulo D um ângulo de abertura maior que 90. Não sei se todo mundo consegue ver, mas se isso aqui é uma reta, 90 graus, formaria aqui um L, né, ou um T. Então, você vê que a marca azul ultrapassou 90 graus. 90 graus seria aqui, 90. Ultrapassou. Então, isso aqui, o ângulo D, tem a classificação de um ângulo obtuso. E o F é a mesma coisa, olha só. Ele ultrapassa, o ângulo ele ultrapassa um ângulo de 90 graus. Então, se ele ultrapassa 90 graus, ele é obtuso também. Esse ângulo também é obtuso. E aí, uma das dicas que eu dou em sala de aula é que, depois de saber tudo isso, a gente também pode se recorrer a identificar o formato. Se são dois ângulos obtusos, eles são dois ângulos de mesma medida, são ângulos congruentes, independente de se eles são classificados como alterno interno,
ou de repente são ângulos correspondentes. Se você perceber que eles são do mesmo formato, então você já pode concluir automaticamente que eles são ângulos de mesma medida, ângulos congruentes, né? Popularmente dito aí como ângulos iguais. Belezinha, então entendemos aqui que são ângulos alternos internos e que ângulos alternos internos são ângulos de mesma medida. Tem tantos alternos internos, que nesse caso pode ser de um lado e do outro aqui, ó, como obtuso e obtuso, ou no caso de agudo com agudo, né? Tem também os ângulos alternos que são externos, e aí a explicação é semelhante à anterior. São ângulos que alternam o lado da transversal, um está de um lado e outro está do outro, e são externos às paralelas. Aqui as paralelas, o ângulo A está para cá, o ângulo G está para fora da paralela, para o outro lado da transversal, né? Sempre que a gente fala disso, a gente está comparando um ângulo posicionado numa das retas com um outro ângulo posicionado na outra reta paralela. Você pode reparar que as comparações de dois ângulos têm sido feitas assim. Então, ângulos alternos externos são dois ângulos formados por, dois ângulos alternos externos formados por duas retas paralelas e uma transversal são congruentes. Então, é igual à situação do anterior. Ângulos alternos têm essa característica, são ângulos de mesma medida, são ângulos congruentes. Como já foi bem explicado no anterior, acho que dá para entender da mesma forma nesse caso. Só muda que externo nesse caso, né? Então aqui deu ângulo agudo e agudo, e aqui um ângulo obtuso e um ângulo obtuso. Naturalmente, são de mesma medida. E aí vem um exercício. Determine a medida dos ângulos assinalados sem o auxílio do transferidor. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Observar os formatos. O formato desse aqui, ó, é obtuso. O formato desse aqui também é obtuso. Então, naturalmente, o X é congruente, ou seja, de mesma medida. Ele também mede 150. Você pode ver que o formato dos ângulos aqui, né, a posição onde eles estão em relação às duas retas paralelas, são de ângulos alternos internos. Então eu vou fazer o seguinte, vou mais analisar se são ângulos alternos internos ou externos, e a gente vai vendo se dá para perceber o valor já. Então, ó, o ângulo marcado aqui 30, ele é agudo, e o ângulo Y é um ângulo agudo também. São ângulos que estão alternando os lados e são internamente as paralelas. Então, o Y tem valor também de 30. Olha aqui, o ângulo X e o ângulo 30, a mesma coisa. São ângulos alternos e externos paralelas. São os dois ângulos agudos, então eles possuem a mesma medida, no caso 30. Dedidado, ó, ângulos alternos, um está de um lado e outro está do outro, e externamente é paralela. Ambos os ângulos aqui são ângulos obtusos, e a gente então já pode afirmar por tudo que a gente já viu que o Y então também tem a medida de 150 graus. E aí continua, o que são ângulos correspondentes? Dois ângulos correspondentes são formados por duas retas paralelas e uma transversal, que são formados por duas retas paralelas e uma transversal, são ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Ângulos correspondentes são ângulos que estão encaixados na mesma posição nas paralelas. Então você vê que o ângulo A está encaixado aqui, o ângulo E também, na mesma posição. O ângulo D aqui e o ângulo H aqui. O ângulo B aqui e o ângulo F, ó, na mesma posição. Ó, na mesma posição em relação às paralelas. E ângulos colaterais, eles se dividem em colaterais internos e colaterais externos. Então, colaterais significa estar do mesmo lado. Ó, os dois ângulos estão do mesmo lado. Os dois ângulos estão do mesmo lado da transversal. A transversal, os dois ângulos estão do mesmo lado da transversal, do mesmo lado da transversal. Só que aqui os dois estão para dentro das paralelas, então são colaterais internos.
E aqui os dois ângulos estão colaterais do mesmo lado, mas para fora das paralelas. Então, eles são colaterais externos. E qual conclusão a gente consegue chegar comparando esses dois ângulos? E quando você tem os correspondentes, eles também são de mesma medida. Eles também são congruentes. Então, como o formato é o mesmo, eles têm o mesmo valor, né? O que você definir para um vai ficar definido para o outro correspondente também. Agora, os colaterais acabam tendo formatos diferentes. Você pode ver aqui, ó, o formato do ângulo D é um formato de ângulo obtuso. O formato do ângulo E é um formato de ângulo agudo. Quando você tem ângulos colaterais internos e ângulos colaterais externos, é o que acaba acontecendo. Ó, um obtuso e aqui um agudo. Aqui, ó, um agudo, aqui um obtuso. E aí, como é que a gente vai resolver? A gente não pode dizer que eles são iguais, eles são diferentes. Um é obtuso, o outro é agudo. Nesses casos, a gente vai perceber que eles são ângulos cuja soma vai resultar 180. Vou ampliar aqui para mostrar por que isso é válido. Ó, se esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo de cima e o ângulo D de baixo é o ângulo que já veio marcado, perceba que ao juntar um ângulo com o outro aqui, ó, eles formam um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180. Então, ó, o ângulo E foi transferido para cá. E juntos, o E mais o D, eles formam uma medida de 180 graus. Eu não sei quanto é o E, eu não sei quanto é o D. Eu só percebo pelo formato que o ângulo E é um ângulo menor que 90, porque ele é agudo, e que o ângulo D é um ângulo maior do que 90, menor que 180, né? Que é um ângulo obtuso. Mas pelo desenho a gente já percebe que juntos eles formam ali um ângulo de meia volta, que é um ângulo raso, que mede 180. Então, você pode perceber que isso é válido para todos esses colaterais, ó. O ângulo F é o mesmo que está aqui. Juntos, eles formam meia volta, 180. Aqui o ângulo A e o ângulo H. Ó, o H é o mesmo ângulo que está aqui. E juntos, eles formam 180. O A mais o H é igual a 180. O mesmo acontece aqui, ó. Esse ângulo G é correspondente com o ângulo daqui, da reta de cima. Então, juntos, o G mais o B formam um ângulo de 180. E aí, vem um exercício que a gente pode, a princípio, só pensar na classificação. Ó, ângulo na mesma posição. São ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes são ângulos de mesma medida. Então, você pode ver que aqui é um ângulo agudo e aqui é um ângulo agudo. Ambos medem 60 graus. Olha aqui embaixo. Ó, tá na mesma posição. São ângulos correspondentes. E aqui no caso é obtuso e aqui é obtuso também, são maiores que 90. Então o Y também mede 120. Olha aqui, ó, ângulo de 70 e um ângulo obtuso. Só pelo formato a gente percebe que aqui é obtuso, que aqui é agudo. Nesse caso são ângulos o que? Colaterais, porque eles estão do mesmo lado da transversal, e internos às paralelas, colaterais internos. E a gente viu que ângulos colaterais internos costumam ser assim, de formatos diferentes, um agudo e um obtuso. E aí a consequência é que a soma dos dois ângulos tem que dar 180. Então, qual é o ângulo que somado com 70 vai chegar a 180? Aí a gente conclui, então, que o ângulo tem que ser um ângulo de 110, porque 110 mais 70 de fato vai dar 180, né? Aqui seria a resolução de uma equação de primeiro grau, né?
Você mantém a letra, passa 70 para o outro lado, 180 mudando de lado aí, muda a operação, se aqui é soma, do outro lado subtrai, e aí você chega à resposta, que x então, 180 menos 70 é 110, que a gente já tinha raciocinado, já tinha chegado a essa conclusão antes mesmo de resolver a equação. Letra D, você tem retas paralelas, cortadas por uma transversal, os ângulos que estão marcados, um obtuso e um agudo, e aí você tem que eles são ângulos colaterais, porque eles estão do mesmo lado da transversal, e são colaterais internos, porque eles estão internamente às duas paralelas. E ângulos colaterais internos têm formatos diferentes, você pode ver que esse é obtuso e esse é agudo, e a conclusão final que a gente chega é que a soma deles tem que dar 180. Então, y mais 80 tem que dar 180. Fácil de fazer de cabeça também essa conta. Qual é o número que somado com 80 vai dar 180? Esse número naturalmente tem que ser 100. 100 mais 80, 180. Se a gente quiser resolver a equação por um padrão matemático, a gente vai manter a letra de um lado, os números do outro, e esse 80 que vai mudar de lado. Passando para o outro lado, muda a operação pela sua oposta. E o oposto de somar é subtrair. Então, por isso, do outro lado, subtrai por 80. E a gente tem que y é igual, então, a 100. A mesma resposta que a gente já tinha pensado, sem precisar representar por escrito o raciocínio, né? Matemático aqui. 3. Determine a medida dos ângulos assinalados, sabendo que R é paralela a S. Geralmente os enunciados vêm afirmando isso para que não tenha dúvida que as duas retas na horizontal são retas com a mesma inclinação, retas paralelas. Então vamos lá, aqui a gente tem como exercício dois ângulos que são colaterais, você vê que está do mesmo lado da transversal. Naturalmente esse ângulo aqui é um ângulo agudo, esse ângulo aqui é um ângulo maior que 90, é um ângulo obtuso. E quando você tem ângulos dessa classificação, colaterais, nesse caso externo, mas basta ser colateral para você saber, a soma dos dois tem que dar 180. Então o A somado com 110 tem que dar 180. Você pode ver que 110 é correspondente ao ângulo daqui, ó. Juntos eles têm que dar 180 graus. Então, beleza, qual é o número que somado com 110 vai dar 180? Esse número tem que ser 70. 70 mais 110 vai dar 180. Ó, a letra B. Eu tenho aqui ângulos que também são colaterais, né? Estão do mesmo lado, colaterais. Já basta eu identificar isso para eu saber que eu tenho que somar e igualar 180. Mas se não lembrar, não perceber, é só perceber o formato. É a dica que eu sempre dou em aula. Eu tenho aqui um ângulo do formato agudo, que é correspondente ao ângulo daqui. E eu tenho um ângulo de formato obtuso, que é maior que 90. Juntos, eles formam um ângulo de meia volta, um ângulo de 180. Então, eu tenho que somar x com 120. E essa soma resulta um ângulo de meia volta que vale 180. Aí vem a pergunta de novo, qual é a medida que completa 120 para chegar a 180, né? Resolvendo a equação, x é igual a 180 menos 120. E o resultado é 60. X, então, mede 60 graus, né? Aqui mede 60 graus. E aqui mede 60 graus também. Os ângulos agudos medem 60, os obtusos medem 120. E aí vem aqui,